Quando a gente sente que começa a aprofundar aí no tema das chamas gêmeas, entender melhor como cada parte se sente no processo, é comum que a gente veja situações sob a nossa própria perspectiva. E o que acontece normalmente com a contraparte parece incompreensível para a gente. E agora eu estou falando da chama que é a fugitiva na dinâmica. Eu tenho recebido muitos comentários nos vídeos, o meu canal é recente, então não tenho assim tanto material sobre chamas gêmeas, eu dedico sempre um pouco para falar desse assunto. E eu concedi o meu e-mail, né? Eu dei o meu e-mail para algumas pessoas e tenho recebido assim relatos muito interessantes, mas um deles eu elegi, né, por considerar que esse e-mail seria de uma chama fugitiva, de um divino masculino, entendendo que nós estamos falando de polaridades energéticas e não de gênero. Então, se você é um divino feminino ou você se considera parte integrante dessa dinâmica, é interessante a gente analisar isso aqui até para entender como a contraparte se sente nesse processo todo. E eu pedi, obviamente, a autorização dele para ler essa carta, para ler esse e-mail. E eu vou ler aqui para vocês, eu espero que vocês gostem. E me desculpa se eu me emocionar aqui na metade da leitura, porque eu já li várias vezes e todas as vezes eu me emocionei fazendo a leitura dessa carta. Olá, Lívia. Sou um seguidor do canal e recentemente, vendo seus vídeos sobre chama gêmea, me acendeu uma luz. Confesso que não sei se gostei ou se entendi o real sentido. Deixa eu te contar um pouco da minha história. Venho de uma família de poucas posses de pais, sem quase nenhum estudo. Cheguei à capital do meu estado com um sonho e muitas dúvidas sobre a capacidade de realizá-los. Por ser de família humilde, cresci ouvindo os meus pais que meu lugar não era onde eu sonhava, e sim onde eu estava. Talvez por medo de me decepcionar, eles sempre me mantiveram com os pés no chão. Mas eu diria que não apenas com os pés, mas com uma âncora nos pés. E assim me casei, construí uma família que muitos diriam ser perfeita. Mas em um momento da minha vida tudo mudou, e mudou demais. Conheci uma pessoa que tinha uma história muito parecida. Enquanto eu cresci podado pelos meus pais, ela era podada no relacionamento. Estava em um casamento com 2 filhas, mas sentia que algo lhe faltava para completar sua felicidade. Foi algo avassalador, uma paixão daquelas que as pessoas dizem coisas de pele, mas era algo além do corpo. No início, o sexo falava mais alto que tudo, tardes intermináveis de amor caliente como em um filme de Almodóvar. Aliás, ele seria um ótimo roteirista para esse período de nossas vidas. Perdão se estou me alongando, mas se faz necessário para que esse contexto seja entendido. O que chamamos comumente de fase da paixão sempre chega em um período de esfriamento, mas com a gente não. Tudo continuou muito quente. Só que a partir de um período, o corpo claramente levou nossas almas a uma conexão absurda, daquelas de fazer amor conversando e por vezes chorando, por vezes de alegria, desejo, tristeza ou um mix de todos os sentimentos. Era algo tão diferente que refletia em nossas vidas profissionais também. Vamos lá, gente. Era algo tão diferente que refletia em nossas vidas profissionais também. Mas ao invés de nos tornarmos dispersos, a gente crescia profissionalmente. E a impressão que dava é que tudo isso também alimentava a nossa intelectualidade. Líamos os mesmos livros e anteriormente nem líamos. Ouvíamos as mesmas músicas, mas não substituímos nossos gostos anteriores para agradar o outro. Passamos sim a integrar em nossas vidas também o gosto do outro, ou seja, sempre ampliávamos um universo onde em pouco tempo nos bastávamos, como ouvi de uma pessoa de maneira pejorativa. Contei para ela e ouvi. Nós nos completamos, somos cúmplices na vida. Esse relacionamento proibido parecia realmente um filme, onde ao invés de encenarmos, vivíamos a encenação. E nós éramos a verdadeira vida real, com perdão da redundância. Profissionalmente, eu subi aos mais altos cargos que nunca havia sonhado. Me tornei uma referência na minha área de atuação. Mas dentro de mim ainda havia a pessoa projetada pelos meus pais. E embora ouvindo a todo momento que eu também havia mudado a vida dela, feito a se sentir mulher como nunca, viva, independente, amada, desejada e compreendida. Mesmo diante das declarações, demonstrações, me veio o pensamento: ela não é para mim. Ela é muita coisa para alguém como eu.
Eu não percebia meu tamanho, mesmo isso sendo esfregado na minha cara. E comecei a orquestrar deixá-lo. Na minha cabeça, ela iria acordar um dia e partir. Eu deveria partir primeiro para não me decepcionar. Tudo era muito perfeito, não podia ser verdade. Por que eu fiz isso? Porque eu não deixei tudo para trás e segui a vida com ela. Ela então encontrou outra pessoa. Me perdoe o que pode soar como arrogante, mas alguém muito inferior a mim. Ela me bloqueou de tudo. Temos o mesmo ciclo profissional, mas nunca mais nos vimos. Sempre que sei que posso encontrá-la, eu evito comparecer. Penso que ela refez sua vida, ela é feliz com outra pessoa, que soube entender o que a vida lhe deu. Ouço relatos que ela não é nem a sombra da pessoa feliz que foi ao meu lado. Eu voltei para minha vida pessoal tranquila, ao lado de alguém que claramente não é minha metade. Profissionalmente continuo crescendo e sempre que preciso, converso com ela em pensamento. Vou ler essa parte de novo. Profissionalmente continuo crescendo e sempre que preciso, converso com ela em pensamento. Penso. Ela me diria para fazer tal coisa e faço. Será que nossa história teve fim? Será que ela era ou é minha alma gêmea? Minha chama gêmea? É possível que ela seja feliz com essa outra pessoa e eu nunca mais sinto o que eu senti com ela. Desculpa. Ela claramente se libertou das amarras que tinha quando nos encontramos pela vida e seguiu em frente. Eu voltei para onde eu estava quando a conheci. Ela foi importante na construção da minha história. Hoje tenho coragem, hoje enfrento tudo, menos o passado. O que eu faço? Obrigada pelo canal, você não tem ideia como ele tem me ajudado a me conhecer. É isso, gente. E aqui a gente observa alguns padrões interessantes que são despertados na dinâmica. As feridas que nós tentamos esconder, quando a gente vive muito esse plano material e se deixa em segundo plano. Algumas pessoas espelham pra gente esse lado que talvez não seja tão bom e que a gente tenha passado a vida toda tentando esconder. Padrões que vieram da infância, do próprio mundo, né, que é um mundo que está em desequilíbrio, obviamente, né, como a gente observa. E algumas pessoas demoram, assim, muitos anos para reconhecerem, para conseguirem amadurecer de tal forma que o ego ele vai se dissolvendo e existe aí um processo de balanço, né, do que foi realizado ao longo da vida. E normalmente isso acontece quando os homens principalmente, mas com muitas mulheres também, estão lá perto dos 50 ou 60 anos de idade, quando muito da vida já se foi, né? Quando muitas oportunidades também foram perdidas. E os sonhos que são muitas vezes deixados de lado para que a gente possa seguir os padrões da Matrix, nessa grande matriz de aprendizado, esse padrão inconsciente que toma conta das nossas vidas, que faz com que a gente se coloque sempre em segundo lugar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido um pouco do que passa no divino masculino ou na chama, que é a corredora ou runner. Muitas vezes elas não falam isso diretamente para a pessoa, né, para a contraparte, mas como eu estou aqui nesse canal do YouTube, talvez fazendo um papel de mediadora, também trazendo conhecimento a respeito do tema, isso tenha vindo à luz. E eu acredito que tenha sido num momento muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí por ter me emocionado. Foi difícil. Até a próxima.